Gente, como vocês passaram o fim de semana? Tudo na paz, Senhor Jesus? Eu acabei tirando o sábado à noite e o domingo para um descanso. Trabalhei sábado o dia todo por aqui com alguns projetos, mais específico da Sonharte, lá da empresa de papelaria, então tinha muita encomenda para o fim de semana. Então eu acordei no sábado de manhã e liberei alguns projetos, e aí sábado à noite e no domingo eu fiquei mais tranquila, porque senão ninguém aguenta, né, gente? O pau quebrando direto, não. Queria que. Boa noite, Flávia. Tudo bem, que bênção. Sim, dei uma descansada no domingo, sábado à noite e domingo fiquei mais relax. Era isso que eu queria falar com vocês também, que eu tinha pensado em gravar essa aula, né? Porque na quinta-feira, infelizmente, o YouTube deu um tilt. Logo em seguida, depois voltou. Só que já era 8h35, já era quase 8h40 e não nem fazia sentido eu iniciar a aula com vocês esse horário, né? Já que o combinado nosso é às 8 horas, 8h05, tu vai colocando 8h05 para poder dar um tempinho aí para vocês entrarem. Então, já de todo jeito ia ficar tarde, né? Conversei com algumas de vocês, respondi algumas de vocês, algumas eu respondi depois. Mas a intenção era o seguinte: eu pensei em gravar a aula, só que gente, eu tô com fone, tô com fone de ouvido, mas agora que eu vi que o fone tá cá no telefone, olha, não pus o fone no computador, não, pra poder meu áudio sair melhor pra vocês. Não sei se sai melhor. E vê se o áudio tá beleza aí, que eu coloquei o fone aqui agora. E aí eu pensei, se eu gravasse a aula, eu precisava que todo mundo, né, todas vocês, assistissem ela antes da próxima aula, porque vai ser tipo uma continuação. Então, se eu gravasse a aula e vocês não conseguissem assistir no final de semana, e eu começasse a próxima aula hoje, aí eu não ia ficar bacana, assim, para o nosso raciocínio, como eu tô indo um passo a passo, né? Então, eu falei assim, não, é preferível fazer ela ao vivo mesmo, porque aí a gente vai interagindo e a gente fica na nossa sequência, beleza, tá bom? Deixa eu ver, Flávia Gomes chegou, Keila chegou, Thaís chegou, somos 6. 300 pessoas. Isso mesmo, eu vou começar a fazer chamada. Eu faço chamada mentalmente aqui para saber quem já chegou, quem já chegou. Juliana falou que. Tem a Juliana que falou que não vai conseguir vir hoje, ver hoje. O som tá bom? Beleza. Beleza, então. Então, eu comecei a falar com vocês, né? Antes da nosso tilt, né? Do YouTube. Gente, aquele dia eu levei um susto, porque depois eu entrei no YouTube e tava falando assim: você não tem vídeo nenhum. Eu, como assim, meu Deus? Mais de 40 vídeos que eu já postei nesse YouTube e o YouTube fala comigo que eu não tenho. E aí tem meu professor, né, que é meu mentor, e eu sou, né, eu faço a mentoria com ele, e ele tem um canal do YouTube, 400 mil inscritos, né, aquele que alguma de vocês estavam presentes na live que a gente participou, eu mais outros educadores financeiros, o Excelência no Bolso, e ele falou comigo, Kézia, isso é só um alerta para você poder gravar os seus vídeos, salvar os seus vídeos em um HD externo, inicialmente, porque as plataformas, elas podem simplesmente parar de existir, né? Simplesmente o Facebook pode sumir com tudo que a gente postou lá, o Instagram sumir, então quem tem informação, que trabalha com rede social de forma profissional, então fica a dica para vocês aí também, tá? Sei que Pamela usa muito as redes sociais como profissional, então se tem algum conteúdo assim, fiquem atentos a isso. E tem uma forma de hospedar os vídeos, antes de subir o vídeo para o YouTube, tem uma forma de você hospedar o vídeo em outra plataforma, onde fica salvo, só que aí é pago.
né? Para hospedar os vídeos no YouTube, eu não pago nada. Só que pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento, né? E tem essa outra plataforma que ele usa, que ele ensinou pra gente, mas paga, eu acho que tipo uns US$ 90 por ano, para você salvar esse vídeo em nuvem, né? Mas até então ele foi falando, então comece a salvar seus vídeos com HD externo, porque se você precisar depois de pegar esse vídeo, postar em outra plataforma, em outro lugar, você tem esse vídeo salvo, não correr risco. Então fica a dica, né? Mas vamos lá. Deixa eu abrir aqui, vou compartilhar minha tela com vocês. Repetindo, né? Eu acho interessante a gente começar, né, entendendo pelo Tesouro Direto, antes da gente chegar lá na frente para conversar de renda fixa, privadas, e antes de começar a falar em renda variável, porque o Tesouro é aquele investimento que coloca a gente com o pé no mundo dos investimentos. Porque na hora que a gente chegar lá na renda fixa, e você vai ver lá, estava até conversando com a Renata sobre isso, na hora que a gente vai ver lá, um CDB que rende X% de CDI, uma LCI que rende X% de CDI. Então, você tem que entender primeiro o que é o CDI. Para você entender que o CDI vai render próximo à taxa Selic. Onde a gente começa a entender sobre taxa Selic? Aqui o Tesouro Direto. Então, ele é a nossa escola dos investidores, o Tesouro Direto. Por isso que ele é queridinho. Além de você conseguir investir com valor muito baixo, de 30 e poucos reais, R$ 100, né, do que as LCIs, os CDBs, geralmente é a partir de R$ 1.000, R$ 2.000, onde a gente vê. Então, além dele ser de acesso para todo mundo, por isso que muita gente começa dele, porque com 30 e poucos reais qualquer um pode começar a dar colocar o pezinho no mundo dos investimentos. É onde a gente é a nossa escola, onde você começa a entender ali do mercado, você vai entender que rende, para você comparar um CDB que rende X% do CDI com uma LCI que rende Y% do CDI, você tem que entender que 110% do CDI equivale a quanto? Né, que nós vamos estudar. O CDI rende próximo à taxa Selic. Taxa Selic está rendendo quanto? Onde que nós vamos olhar isso? Como que nós vamos saber? Então, é isso que é importante, assim, por isso que todos os educadores financeiros gostam de começar um mundo ensinando pelo Tesouro, que a gente consegue aprender muita coisa através dele, né? Então, nós vamos conversar um pouco diferente hoje sobre os títulos, entendendo um pouquinho essa questão de pós-fixado, pré-fixado. Por quê? Isso é importante, gente, para a vida de vocês. Só relatar uma coisa aqui que aconteceu esses dias. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: Kézia, tô precisando de uma consultoria sua aqui, né? E ela era uma empresária, né, que passando por esse período de dificuldade, precisando de analisar e pegar empréstimo no banco. E aí o gerente foi e mandou para ela uma proposta de um investimento com taxa de juros pós-fixada e taxa de juros pré-fixada. Então, se precisar de você pegar um empréstimo ou conhecer alguém que vai pegar um empréstimo, né, ou para sua empresa, ou para pessoa, né, geralmente para empresas, ou para pessoa física, o que for. Então, essa pessoa já é mais velha, já é empresária, já tem vários anos, mas ela, na hora que falou, a proposta que o gerente do Banco do Brasil mandou para ela, pós-fixada, pré-fixada, a taxa de juros, quanto que eu vou pagar? O vídeo está embaçado? Ai, 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 será que é a minha internet? Vocês vão me falando aqui. Então, vocês precisam saber, né? Se vai pegar um empréstimo, quanto que você. Gente, fala se tá parecendo embaçado com mais alguém ou se é só a Pamela. Me falam aqui, tá bom? Se é a internet de vocês ou se é a minha, né? Porque hoje eu tô no quarto. Das outras vezes eu fiquei na sala, que é perto do roteador. Hoje eu tô no quarto, mas se precisar eu mudo. Eu expulso meu marido lá da sala. Eu expulso o marido da sala e vou pra lá, se precisar, tá bom? Então vamos lá. Então, isso que eu quero entender para vocês. Então, para vocês entenderem pós-fixado, pré-fixado, para a hora de investir e para na hora de vocês precisarem ou conhecer alguém que vai precisar de pegar um empréstimo. Então, eu expliquei para ela: não, as taxas de juros pós-fixada é por esse motivo, porque vai ser fixado posteriormente. A pré-fixada tem
uma taxa já determinada. Então, para você tomar decisões, é importante você entender que é uma taxa pós-fixada, uma taxa pré-fixada. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, atrelando aí os investimentos, beleza? Mas isso pode servir para vários outros motivos. Se essa pessoa tivesse me perguntado, por exemplo, isso antes, às vezes eu não sabia. Mas como eu já sei o que é um investimento de taxa pós-fixada e pré-fixada, a mesma metodologia que eu uso para entender os investimentos, eu usei para poder entender os juros do empréstimo. Porque na hora de pegar empréstimo, a mesma metodologia que eles vão usar da questão dos juros, entendeu? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Então, eu comecei falando disso ontem para vocês, que nós temos esses dois tipos. Uai, cadê o trem? Oi! Meu negócio. Ah, tá. Beleza. Títulos públicos disponíveis, que eu já introduzi para vocês. Nós temos os títulos que são juros pré-fixados e temos que é taxa de juros fixa e temos os títulos pós-fixados, que é a taxa de juros variável. Então, os títulos que são pré-fixados já tem uma taxa que é fixa quando você compra. Os títulos pós-fixados, eles vão ter uma taxa de juros variável, que pode variar no longo do percurso. Então, aquele exemplo que eu dei lá do empréstimo, por exemplo, era o mesmo raciocínio. Então, a simulação do empréstimo pré-fixado, né, de juros pré-fixado, já tinha uma taxa, ela ia adquirir o empréstimo com uma taxa X% para sempre, naqueles meses, 24 meses, e o pós-fixado vai acompanhar ali a taxa de juros variável, ou seja, vai acompanhar a taxa Selic. A taxa Selic não é fixa, nós já entendemos nas aulas passadas que a renda fixa não é tão fixa, porque ela pode variar aí no meio do percurso. Então, é isso que a gente precisa entender. Beleza, vamos seguir. Então, o tesouro pré-fixado, né, a gente falando aqui nos investimentos, só voltar no exemplo lá que eu dei para vocês, a moral da história. O que eu falei com ela? A mesma análise que a gente vai fazer aqui para investir, a gente faz para pegar emprestado. Falei com ela, olha, a taxa pré-fixada, você já tem uma taxa X% ao mês fixada. A taxa pós-fixada, ela vai variar no longo do prazo, no longo do tempo. A tendência do mercado é fazer a taxa de juros cair nos próximos meses. Então, se você pegar um empréstimo pós-fixado, a tendência é que seu empréstimo fique mais barato do que você pegar uma taxa de juros já fixada, entendeu? Sendo que ele pode fixar. Agora, você pode pegar uma taxa de juros pré-fixada e depois a taxa de juros variável ficar maior do que a taxa pré-fixada. Então, na hora de a gente investir, é isso que nós vamos analisar. O título pré-fixado, por exemplo, ele tem uma taxa fixada. Agora, a taxa Selic, a tendência dela é aumentar ou cair? Para a gente saber se o título pré-fixado vai valer a pena ou não. É isso que a gente tem que começar a entender. Tá? Pode dar uma bugada na cabeça de vocês aí, mas vai dando uma clareada depois. Então, o tesouro, o título pré-fixado, ele tinha o nome de LTN, que é Letra do Tesouro Nacional, que eu comecei a falar com vocês na nossa quinta-feira, né? Quem comprava LTN, ninguém comprava LTN, né? Quem sabia que tinha esses nomes esquisitos, né? Eu tinha perguntado a vocês, quem sabia que tinha esses nomes esquisitos? Ei, Polly, seja bem-vinda. Vamos que vamos. Então, tinha esses nomes esquisitos aí. Então, depois que o Tesouro Nacional abriu a plataforma do Tesouro Direto para a gente poder ter acesso às pessoas físicas, eles tiveram que dar uma mudada nesse nome, porque ninguém comprava LTN, né? Vamos combinar. Letra do Tesouro Nacional. Desde março de 2015, então, o Tesouro mudou o nome para poder facilitar onde o investidor procurasse aquele investimento, né? E eu comecei a comentar com vocês também na aula passada que o Tesouro Selic, como é que é?
Ah, esqueci como é que é a sigla do Tesouro Selic, eu tinha anotado na minha canetinha ali, daqui a pouco eu vou pegar. E aí um cara que eu sigo ele, o tio Uli lá, e ele falando, quem investe no LT, como é que é, gente? LFT? Esqueci, vou pegar ali para vocês, deu branco. Ele falou a sigla lá do Tesouro Selic, né? Falando para o investidor, mas não deixa de ter, tal, 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 tal. Todo mundo na live perguntando que sigla é essa, que sigla é essa? E ele falou, gente, Tesouro Selic, então esse povo mais antigo, tem hora que solta umas dessas aí, e se vocês não estiverem atentos, vocês meio que boiam nas informações. Então, a principal característica dele, né, do Tesouro pré-fixado, que já tem a taxa de juros fixa, é que você sabe qual será a sua rentabilidade contratada até o vencimento. Tesouro pré-fixado, o que vai acontecer então? Você tem a data da compra, você tem a data do vencimento, e aí você coloca o valor investido. Você coloca o valor investido, o que ele vai fazer? Que o dinheiro vai render, né? Até lá. Então você tem a data da compra e você comprou o valor investido e ele vai crescer até a data do vencimento, tá bom? Na hora que chegar no vencimento, lá no vencimento, você vai resgatar o valor investido mais a rentabilidade fixa que foi prometida ali na data da compra do, do título. Algumas características do tesouro pré-fixado, né? Que a gente vai falar. Esse valor investido mais a rentabilidade fixa que você vai resgatar lá na frente, né? Ele pode ser chamado de valor de resgate ou seu valor futuro, né? Meu valor futuro vai ser o valor investido mais minha rentabilidade fixa até lá. Título, se você acredita se irá continuar maior que a taxa Selic. Então, quando vocês olharem para o tesouro pré-fixado, a rentabilidade dele, uma das dicas para você, anota isso aí, para você analisar se o tesouro pré-fixado pode estar valendo a pena ou não, você tem que analisar se ele vai ficar, como é que eu escrevi aqui? Se você acredita que o título continuará maior que a taxa Selic, entendeu? Porque, por exemplo, você compra um título pré-fixado de 5% para 2028, por exemplo. Nem tem esse título, não, tá? Tô dando um exemplo. Você compra um tesouro pré-fixado a 5% para 2028. Olha quanto tempo que nós temos para chegar até 2028. Entendeu? E aí você vê que ali. Não, vou colocar mais perto, 2028 tá muito negócio, né? Tá muito longe, né? Você compra um título para 2023, um tesouro pré-fixado para 2023. O 2023 acho que existe. Depois nós vamos olhar quanto que tá valendo. A 5%. E aí, até daqui 3 anos, pode ser que essa taxa de juros, na hora que a economia começar a movimentar demais e a inflação sobe, porque o consumo aumenta, o que o governo vai fazer? Inflação subiu, ele aumenta a taxa de juros para poder controlar o consumo. Então, a chance da taxa Selic nos próximos meses é diminuir. Mas ela não pode ser que ela não continue tão baixinha igual ela está. Então, até 2026, você acredita que a taxa Selic não vai chegar a 5%? Hein? Agora, se você compra uma taxa pré-fixada de 5, chega lá em 2023, a taxa Selic está a 6%, 5,5%, você está comendo mosca. Entendeu? Porque a taxa que você comprou fixa está menor do que o Tesouro Selic, por exemplo. Está menor do que a taxa Selic. Então, você tem que analisar, quando for comprar um tesouro pré-fixado, que você tenha uma noção como que está o mercado. A taxa Selic está para subir ou cair mais, né? Então, é essa análise que a gente tem que fazer. Deu para entender até aqui, gente? Deu para poder entender essa questão? Então, vamos lá. Tô esperando porque dá um delayzinho, né? Até eu falar e vocês receberem aí. O tesouro pré-fixado também, o que vai acontecer? Data da compra, data de vencimento, valor investido, né? E você vai chegar lá.
A recomendação, então, é que a taxa Selic seja menor do que a taxa do mercado, né? Da recompra ali, daquela taxa pré-fixada, né? E ele já tem uma característica dele que ele já tem um resgate definido. Então, se você é uma pessoa também segura e tudo mais com as taxas, tudo bem, tesouro pré-fixado, mas desde que ele esteja com uma taxa bacana, que você acredita que a taxa Selic não vai subir muito nos próximos meses. Então, nos próximos meses, a gente sabe que ela está diminuindo, mas pode ser que daqui a 24 meses, 18 meses, se o consumo começar a aumentar, a taxa Selic pode aumentar. E aí, na hora de você fazer o seu investimento de novo, você tem que analisar. Por isso que vocês têm que entender a base do negócio. Para você entender o que está compensando eu comprar agora? Essa taxa do Tesouro pré-fixada aqui tá boa? Não, tá quase 10%. Quando que a taxa Selic vai subir para 10% de novo? Aí você já sabe que tá longe. O Tesouro pré-fixado bater 9% é uma taxa bacana, porque a taxa Selic bater 9%, a gente acha que provavelmente não vai voltar tão cedo, né? Porque 9, 10% foi na época de Dilma, né? Então, assim, não chega a subir tanto essa porcentagem também, não. Né? Agora, você pegar um pré-fixado de 5%, a chance da taxa Selic voltar para 5%, de 3 para 5, não é muito longe, né? Então, pode ser perigoso esse título. Esse título pré-fixado, ele é bem ardidinho, então a gente tem que entender um pouquinho o que está da tendência do mercado ali para a gente poder ter confiança de investir nele ou não, tá bom? Acho que sim, deu sim. Vocês vão perguntar aí, hein? Se rolar alguma treta, se rolar um bug aí na cabeça de vocês. Aqui um exemplo do Tesouro Pré-Fixado 2023. Só que essa tela aqui, ela não é atualizada, não. Eu vou entrar aqui para a gente ver quanto que tá o Tesouro Pré-Fixado 2023. Nesse dia que eu printei essa tela, olha só, ele estava 5,61. Agora, ó, vamos ver quanto que ele tá. Deixa eu ver aqui para eu compartilhar a tela com vocês. Onde conseguimos acompanhar e termos uma boa observação? Poli, dentro do site do Tesouro Direto, entendeu? Dentro do site do Tesouro Direto ou outros aplicativos que te fornecem essa informação. Igual, já postei, vou mandar para vocês de novo, que eu acompanho não só títulos do Tesouro Direto, mas eu acompanho Bolsa de Valores também no Status Invest. Então, lá nos Status Invest, eu acompanho todas as cotações do Tesouro, da Bolsa, de fundos imobiliários, de tudo. Então, ali você vai ver. Ou você pode entrar, igual eu vou entrar aqui, dentro do aplicativo, ou dentro do site do Tesouro Direto, ou dentro da corretora, quem tiver, mas quem estiver usando o Banco Inter não vai conseguir ver dentro do aplicativo do Banco Inter. Aí você vai ver dentro do aplicativo do Tesouro Direto ou dentro desses aplicativos auxiliares, desses sites auxiliares. Eu vou mostrar para vocês. Vou entrar no Status Invests aqui para vocês verem como que eu vejo, tá bom? Então, aí você vai analisar. Que na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer uma comparação. Para saber mais fácil o que está compensando. Tesouro pré-fixado, tesouro PCA e tal. Vou trazer isso para vocês. Então, vocês precisam ver ali. Analisam a taxa do IPCA, analisa o Tesouro Selic, analisa pré-fixado e começa a entender essas taxas. Entendeu? Então, vamos ver aqui, ó, dentro do site do Tesouro, aqui é só digitar Tesouro Direto, tal, provavelmente é o primeiro que vai aparecer lá, tá, gente? Site oficial. Tesouro Direto, mais tesourodireto.com.br, tudo junto. Então, vocês vão vir aqui, títulos, preços e taxas. Deixa eu abrir aqui para vocês enxergarem melhor. Confira a rentabilidade de cada título, olha. Aí vocês podem descer aqui, olha. Olha só, vocês vão ver todos os títulos aqui. Todos os títulos aqui. Você pode ver ele assim, ou você pode vir aqui no cantinho e falar assim, ver cards, que é do jeito que eu printei a tela lá, olha. Tesouro pré-fixado, olha ele aqui, ó, bonitinho.
Na data de hoje, o mercado fechou com ele a 4,59%. Então, a chance do Tesouro Prefixado 2023, essa rentabilidade fixa, para daqui a 3 anos, a chance da taxa Selic de 3% que nós estamos hoje, ela começar a subir e bater 4,50, 4,5 percentual, 5%, tem uma expectativa grande que ela possa sim voltar para os 5%. Então, assim, não seria um título teoricamente bom para você comprar, porque você vai comprar uma taxa fixa onde você pode imaginar que a taxa Selic pode voltar a subir a qualquer momento. E aí, sua taxa fixa pode ficar menor do que sua taxa fixa pode ficar menor do que a taxa Selic, ou quase pareado, entendeu? Se a taxa Selic voltar para 4%, você compra um pré-fixado de 4,59 aí, 49, e a sua rentabilidade real. Você também tem que ver. Porque aí você pega um pré-fixado de 4,49, 4,59 e a inflação volta para 4%. Qual que é a sua rentabilidade real? Nem 1% positivo. Entenderam? Tá dando para entender aí? Qual que é melhor? Então, vocês precisam entender a taxa que está fixa com o que pode variar no longo prazo, que é taxa de juros, Selic e inflação. É esse mesmo raciocínio que a gente faz para analisar se o IPCA está compensando ou não em relação ao prefixado, né? Então, vamos ver aqui, olha, tá vendo? Tesouro pré-fixado 2026, 7,18%. Tá uma taxa bacaninha, né? Muita coisa, muita água para rolar. Mas a expectativa é que a taxa Selic não bata 7% de novo, né? Então, comparando o Tesouro Prefixado com a taxa Selic, então o Tesouro Prefixado 2026 está com uma taxa ali bacaninha. De 7% para cima já é uma taxa bacaninha. Mas aí a gente vai analisar também com o Tesouro Prefixado, o Tesouro IPCA mais 2026, para a gente poder ver ali qual que pode compensar. Mas deu para entender que vocês têm que analisar essa taxa aqui com mais ou menos o que pode acontecer no mercado? A taxa de juros pode ficar maior ou próxima a essa taxa fixa que você comprou, né? E aí nós temos aqui o 2031 também a 8,05, né? 2031 tem muita água para rolar ainda, né? Então, para os títulos muito longos, gente, porque daqui 2031 é quase 10 anos. Então, para títulos muito longos, eu prefiro comprar Tesouro IPCA, porque ele vai me proteger da inflação. Eu garanto uma taxa fixa que vai ser minha rentabilidade real, do que comprar fixado neste momento que nós estamos agora. Então, tudo tem que analisar a época. Por estar próximo de 4%, 5%, não compensa investir, né? Por ser próximo dos 5%, média taxa Selic, não vale a pena ver. Isso, Thaís, é esse raciocínio aí. Então, se ali está próximo dos 4%, 5%, não faz sentido você investir nesse título. Concordam comigo? Porque a taxa Selic pode chegar próximo dele ou ultrapassar ele em qualquer momento nos próximos 24 meses. Entendeu? E aí você já comprou uma taxa fixa e às vezes o Tesouro Selic vai estar valendo mais do que esse pré-fixado que você comprou. Então, é isso que eu quero separar meninas de mulheres. Vocês precisam entender isso, tá bom? Então, vamos voltar lá na aula. Aqui embaixo, vou voltar aqui, que daqui a pouco nós vamos falar dos pós-fixados. Vou voltar aqui para poder mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Então, beleza. Olha para você ver como que as taxas são voláteis. A renda fixa que não é fixa. Olha, eu printei um tempo atrás, a taxa do Tesouro pré-fixava 5,61. Agora ela está 4,59, que nós vimos lá, não é? Então, isso pode variar. Por quê?
o Tesouro, ele é inversamente proporcional à Bolsa também. Então, a Bolsa deu aquela esquentadinha ali, as taxas do Tesouro dão uma diminuidinha. E aí a gente vai entendendo isso também, entendeu? Mas de 4,59 ele pode voltar para 5,61 a qualquer momento. Então é bom quando você ali tiver com dinheiro para poder fazer o investimento, recebeu ali seu dinheiro, seu salário, durante aquela semana ali, né, dá uma olhada. Se você, a última vez que você viu, o título estava a 5%, por exemplo. Aí você sabe que no próximo dia que você olhar, se ele estiver acima do valor que você olhou anterior, melhorou a taxa. Então, o Tesouro Direto, quanto maior a taxa, melhor para a gente poder comprar. Bom? Então, aqui, só passando para vocês conhecerem também o Tesouro Pré-fixado com juros semestrais. Ele também vai ter um valor investido, a data da compra, a data de vencimento, e você vai ter lá um valor de resgate. Só que esse título pré-fixado juros semestrais, né? Ele é um pouquinho diferente, porque você vai ter rendimentos semestrais. E esses rendimentos semestrais são chamados de cupons. Então, quando vocês escutarem por algum lugar aí falando, cupons. Deixa eu ver aqui. Ou seja, o dia que a bolsa sangrar, tá bom para comprar tesouro. É mais ou menos isso aí, Flávia. É mais ou menos isso aí que aconteceu nas últimas semanas. Por quê? A bolsa estava derretendo e as taxas do tesouro estavam só subindo. Então, dá uma analisadinha assim. Para quem já investe em bolsa, vai fazer o quê? Vai equilibrar, né? Eu, pelo menos que sou conservadora e moderada, em vez de eu pegar meu dinheiro, bolsa tá caindo, comprei tudo em bolsa. Ou então, bolsa tá caindo, comprei tudo em tesoura. Não, divide o dinheiro. Compra uma parte em bolsa e compra uma parte em tesouro, né? Eu gosto de ser moderada e é o que eu vou passar para vocês, mas cada um vai descobrindo o seu perfil. Tem momentos que eu tô mais arrojada, tem momentos que eu tô mais conservadora, igual, por exemplo, nesses últimos meses, eu estou de moderada para conservadora. Então, a gente vai subir um degrau de cada vez, entendeu? E é entendendo essas lógicas aí do mercado que a gente consegue aproveitar as oportunidades aqui e ali. Para quem sabe, quem entende como o investir, para quem tem cabeça de investidor, nunca tem tempo ruim. Nunca tem tempo ruim. Quando você vê na mídia, no Jornal Nacional, Bolsa despencou. Gente, tá bom de um lado, tá bom do outro. Bolsa despencou, vamos comprar boas empresas. Bolsa despencou, vamos comprar tesouro. Então, assim, o investidor, ele não tem momento ruim para ele. Se a gente for olhar, sempre vai ter oportunidades para aproveitar. Entender? Então é isso que eu tenho, que vocês não fiquem abaladas quando o mercado estiver assim, vocês vê notícia, o povo chega para falar com vocês. Não, vocês têm que ter propriedade para poder entender. Claro que não. Igual os outros falando, ó, a bolsa tá derretendo. Minha filha, é oportunidade. Você conhece Tesouro Direto? As taxas de tesouro tá top. E tal, tal, tal. Então vocês vão ter argumento para poder falar com essas pessoas. Entenderam? Às vezes família, às vezes marido, que às vezes quer entender e vê muita mídia o que está acontecendo. Então vocês vão entender aí as oportunidades. Então, um tesouro pré-fixado com juros semestrais. Eles são chamados de cupons. Então, quando vocês ouvirem essa palavra aí também, vai ser pago. Peraí, deixa eu descer meu corte aqui. Vai ser pago cupons do tesouro, tal, tal, tal. São isso, os cupons que são pagos semestrais. O que acontece? Esse juros semestrais é como se fosse uma antecipação da rentabilidade contratada. Né? Então, você contrata uma rentabilidade X e ela vai ser pago semestralmente para você. E de 6 em 6 meses, você vai receber os cupons, e nesses cupons que você recebe, o cupons é basicamente o valor que rendeu o seu rendimento de 6 meses ali, entendeu? Vai ser descontado imposto de renda no valor que rendeu, normalmente igual os outros títulos, né? E se você precisar de vender, também vai ser a recompra no valor que o mercado estiver pagando naquele momento, de acordo com a taxa. Você pode ganhar mais dinheiro ou pode perder dinheiro, dependendo da taxa que o tesouro estiver te pagando ali. Lembra da historinha que eu comprei? Que eu contei para vocês, que o tesouro fala assim, você contratou, então agora eu vou te pagar o que eu estou disponível para pagar. Então, ele pode te pagar mais ou ele pode te pagar menos. Você está rompendo o contrato com ele, né? Então, é isso que tem que analisar. Então, a gente já tem também um valor de resgate ali
definido, porque você já compra uma taxa pré-fixada e você já sabe quanto que você vai receber de 6 em 6 meses de rendimento. O ideal também é que esse investimento seja adquirido se a taxa Selic estiver menor, né? Porque a taxa que você compra pré-fixada. Esses juros semestrais, que é um negócio que eu queria falar para vocês. Para nós, o que quer dizer com juros semestrais? Uma pessoa falou comigo que as ações da Gol chegou a R$ 5 na semana passada. Thais, essas empresas de aviação, elas estão uma loucura. Na mesma hora que elas caem, num dia 30%, no outro dia sobem 40%, que no outro dia elas caem 10%, que no outro sobe 20%, tá uma loucura. Então, tipo assim, para quem está iniciando, eu não recomendo entrar nessas ações, não. Porque a gente precisa entender primeiro. Ah, pode recuperar? Pode. Mas a chance dessas empresas de aviações começarem a quebrar também, alguns especialistas falaram que não descarta essa opção de empresas de aviações e turismo quebrar. Se elas não aguentar segurar as pontas, aí muita empresa pode quebrar. E aí o seu dinheiro quebra junto. Então é muito arriscado. Agora, se a pessoa está com dinheiro sobrando e querendo, tipo, vou arriscar, entendeu? É uma coisa. Mas para a gente que está começando e a gente quer ali ter uma segurança maior, mesmo dentro da bolsa de valores, dá para você ser conservador. Eu sou conservadora, eu sou uma investidora de bolsa conservadora. E é o que eu vou ensinar para vocês, vou passar para vocês. Então, eu não fico arriscando nessas coisas que tá muito, todo mundo comprando, todo mundo vendendo. Eu não sou dessa vibe de ir muito atrás do que todo mundo tá falando, não, tá bom? Depois eu vou explicar para vocês as metodologias que eu sigo. O que quer dizer com juros semestrais, Renata? Juros semestrais é justamente isso que nós vamos falar aqui. Você recebe de 6 em 6 meses uma parte dos juros, uma parte do rendimento. Para nós que estamos com a intenção de acumular patrimônio no longo prazo, juros semestrais não compensa. Então, eu nem olho para eles. Quando eu vou comprar título, eu nem olho muito para os pré-fixados, não. Por pré-fixados, para os juros semestrais, não. Por quê? Os juros semestrais é para aquela pessoa, por exemplo, que já está com a independência financeira. A pessoa que já está com independência financeira, que ela viu. O que é independência financeira? Liberdade financeira, na verdade, né? Porque depender do dinheiro, a gente vai depender sempre, mas a gente pode ser livre, né? E não precisar ser escravo dele. Então, a pessoa está lá com 2 milhões de reais, 3 milhões de reais investidos, né? Ela vai viver do rendimento dela. Então, a pessoa está lá nos 55, 60 anos dela aposentado, por exemplo, e é uma pessoa conservadora. Então, ela prefere receber de 6 em 6 meses um juros fixo do que arriscar colocar o patrimônio dela na bolsa de valores para receber dividendos e lucro das empresas, entendeu? Então, as pessoas muito conservadoras, elas vivem dos rendimentos que o Tesouro Direto vai dar para ela. Então, de 6 em 6 meses, ela pega o rendimento daquele dinheiro para poder incluir na renda dela, entendeu? Para a gente que está acumulando patrimônio, não compensa, por quê? A intenção não é que os juros compostos incida em cima do valor montante sempre. Os juros compostos vai trabalhando em cima do valor que já rendeu. Você colocou R$ 1.000, rendeu 1.010, que juros compostos vai render em cima de 1.010, que depois vai render em cima de 1.020, que vai render sobre e aí por aí vai. Se de 6 em 6 meses você resgata uma parte desse dinheiro, você teoricamente está perdendo uma rentabilidade, porque você pode deixar o dinheiro por longo prazo. Então, se você tirar uma parte dele, os juros compostos só vai trabalhar em cima da parte que ficou. Então, o seu patrimônio não vai acumular tanto, porque você resgatou uma parte. Então, juros semestrais é para quem quer ter uma renda de 6 em 6 meses para complementar ali a sua renda, ou fazer uma viagem, a pessoa que já tem muito dinheiro e vai receber de 6 em 6 meses. Para gente que está começando e quer acumular patrimônio a longo prazo, não compensa resgatar esse dinheiro de 6 em 6 meses. É melhor que esse dinheiro fique lá por muito mais tempo para os juros compostos trabalhar e ir crescendo. Entendeu? Deu para entender?
Então, um resuminho do Tesouro Pré-Fixado. Apareceu uns bico ali, né? Não era para ler ali, não era para aparecer agora, mas tudo bem. Então, resumindo, o Tesouro Pré-Fixado é um título com a taxa de juros fixada. Por exemplo, Tesouro Pré-Fixado 2026, 2031. E lembrando, gente, que os títulos não são para sempre. Os títulos vão deixar de ser vendidos ao longo do tempo. Então, o Tesouro Pré-Fixado 2026, ele deve ser vendido só até 2023 por aí. Quando chegar lá para 2023, o Tesouro 2026 não é vendido mais. Provavelmente vai ser o Tesouro 2020, pré-fixado 2029, 2032, entendeu? A cada ano que vai passando, os títulos somem e aparecem novos títulos, entendeu? Mas se você tem Tesouro Pré-fixado 2026, mesmo não tendo ele disponível para você comprar, o seu dinheiro continua rendendo até o vencimento dele. É porque o título parou de ser vendido que seu dinheiro sumiu, não. Ou ele vai parar de render, não. Ele simplesmente não tem como você comprar aquele título mais, mas a taxa ele vai render até o vencimento dele. E aí você vai ter que comprar o próximo título, beleza? Os títulos pré-fixados são aqueles que têm a taxa de juro fixa, ou seja, você já conhece no momento do investimento. Ideal é tirar no vencimento por causa da flutuação das taxas, porque se você tirar antes, quebrar o contrato com o Tesouro, você pode perder dinheiro por causa da variação das taxas. Indicado para investimento de médio a longo prazo, por exemplo, uma viagem para daqui a 5 anos, né? E você garante uma rentabilidade fixa, você sabe exatamente quanto vai resgatar no final. Então, a gente entendeu como que a gente vai saber se o tesouro pré-fixado está compensando ou não, né? A gente tem que saber ali qual que é a tendência da taxa Selic, qual que é a tendência da taxa de juros, subir ou cair. Vamos entender o que está acontecendo. Então, ele é bem ardidinho pré-fixado, a gente tem que dar uma analisada nele. Na dúvida, a gente vai para o IPCA, porque você sabe que você vai estar protegido ali de uma inflação, que nós vamos conversar do IPCA agora, tá bom? Então, os pós-fixados. Nós temos basicamente os títulos pós-fixados. Ele tem o seu valor corrigido por um indexador, que seja a taxa Selic ou o IPCA. Então, pós-fixado, o Tesouro Selic é um título pós-fixado, porque a taxa dele vai ser de acordo com a taxa Selic, que vai variar no longo do prazo. O IPCA também é um tesouro pós-fixado, entendeu? Então, quando falar tesouro pós-fixado, tesouro IPCA, tesouro Selic. Títulos pré-fixado, tesouro pré-fixado. Os pós-fixados, IPCA, o IPCA, que é, né, um dos títulos aí, pós-fixado, ele tem uma rentabilidade fixa, que a gente já sabe, e uma rentabilidade variável, certo? Vamos ver a carinha dele aqui, ó. Ah, não, daqui a pouco eu vou lá no site para vocês verem. Então, por que se fala tanto em inflação no IPCA? Sabe por que a gente fala tanto nisso? É um índice oficial do governo que ele serve como meta medir, né, o nosso poder de compra, né? Então, o IPCA alto, menor poder de compra. O IPCA baixo, maior poder de compra. Entendeu? Então, a inflação tá alta, a gente perde poder de compra. A inflação tá baixa, aumenta nosso poder de compra. Nosso dinheiro vale mais, entendeu? A gente consegue comprar mais coisas. Então, se a inflação tá alta, eu compro um produto com R$ 5. Se a inflação tá baixa, eu consigo comprar 2 produtos com R$ 5. Entendeu? É mais ou menos essa vibe. Ele serve como parâmetros para outras taxas também. E o Tesouro IPCA, ou o Tesouro IPCA não. A inflação, ela é muito importante porque serve para medir o nosso salário. Então, aqui que entra a sua cabeça de investidora. Qual que é a intenção da gente começar a investir o nosso dinheiro? É fazer com que o nosso dinheiro
como que fala? Vale mais? Fazer nosso dinheiro valer mais. Fazer o nosso dinheiro valer mais, entenderam? Então, a inflação, o nosso salário ali, ele é corrigido, a maioria dos salários são corrigidos ali com a inflação, ou algum indicador atrelado à inflação. Tem um outro indicador também, que é alguma coisa do mercado, tem aquele indicador também que mede para negócio de aluguel. Então, todos esses outros indicadores é atrelado na inflação. Então, se o nosso salário vai ajustando ali também, de acordo com a inflação, e às vezes acaba que o reajuste do salário de muitos, né, de muitas categorias nem batem a inflação do período, o que a gente precisa fazer? Colocar o nosso dinheiro em um lugar que vai superar a inflação, né? Por exemplo, o seu salário é esse pequenininho aí, tá menor do que a inflação é aqui, ó, esse maior, seu salário é esse menor. Como que sua carinha fica? Triste. O seu salário tá aqui e a inflação tá aqui. Ou seja, você consegue comprar menos coisas, seu dinheiro vale menos. Então, se seu salário tá aqui e a inflação tá aqui, quem guarda dinheiro, né, no colchão? O dinheiro fica aqui, olha, ele não está sendo corrigido pela inflação e a inflação está aqui. Ou seja, é onde a gente fala que, teoricamente, a gente está perdendo dinheiro, porque o seu dinheiro não está superando a inflação. Então, seu salário está aqui e a inflação está aqui, ó. A gente fica triste, não é mesmo? A outra opção que a gente tem é o seu salário tá equivalente ali à inflação. Então, você começa a ficar em alerta. Pelo menos você não está perdendo, não está ganhando a inflação, mas também não está perdendo. E a nossa cabeça de investidora, o que a gente tem que procurar fazer? Fazer o nosso salário ganhar da inflação. E quando você faz o seu salário, o seu dinheiro ganhar da inflação, isso significa que o seu dinheiro está trabalhando para você. O nosso dinheiro está trabalhando para a gente. Quando o nosso dinheiro está em algum lugar que está ganhando da inflação. Então, é por isso a importância da gente investir o nosso dinheiro. Investir de forma inteligente. Não é simplesmente colocar em qualquer lugar. Por exemplo, a poupança. Por isso que a gente fala que a poupança não é um bom investimento, porque a maioria das vezes ela está perdendo para a inflação. Então, o seu dinheiro que está ali guardado não está superando a inflação. Entendeu? Então não é simplesmente, estou guardando dinheiro. Você está guardando, mas seu dinheiro não está valendo mais. É buscar estratégias para a gente poder fazer esse dinheiro valer mais, né? E esse que a gente tem, os títulos IPCA+, porque é o IPCA mais uma taxa, né? Eles são chamados de NTNB. NTNB. Quem que compra NTNB, gente? Pelo amor de Jeová. Nota do Tesouro Nacional Série B. Presta atenção, é quase um Brasileirão Série B. Ninguém comprava isso, gente. Presta atenção, no dia que alguém chegar para vocês e falar, você tem... Qual NTNB que você tem? NTNB que você tem? 2026, 2031? Ridículo, né? Ninguém compra NTNB. Nota do Tesouro Nacional Série B. Presta atenção. Graças a Deus, Deus iluminou algum ser humano, né? Naquele lugar lá, naquele Tesouro Nacional, alguém iluminou um ser humano para poder mudar isso aí, né, gente? Porque, pelo amor de Jeová, vamos combinar, né? Você sempre terá uma rentabilidade real positiva. É por isso que os IPCAs são queridinhos, porque você garante ali uma rentabilidade real positiva. Aquela taxa fixa, ela quer dizer o quê? Que o seu dinheiro vai ter uma rentabilidade real. O que é rentabilidade real? A rentabilidade do título todo menos a inflação. Então, não é a inflação mais uma taxa? Então, você vai pegar o título, vai render, por exemplo, a inflação 4%, mais uma taxa de 3, 4, 5, 6, 7, 7%.
menos 4, sua rentabilidade real é 3, daquela taxa que você comprou. Entendeu? Ele comporta bem, né, por longo prazo. Vamos ver aqui, não era isso que eu queria falar antes, não. Então, você tem data da compra, data do vencimento, valor investido. Se você levar esse investimento até a data final, você vai receber ele bonitinho, o valor investido mais a rentabilidade fixa, mais o IPCA, tá bom? Então, ele comporta bem para o longo prazo, te protege da inflação, recompra, ele garante a recompra no valor de mercado, igual eu falei para vocês em uma outra aula. Então, o Tesouro Nacional, ele garante que qualquer hora que você quiser vender o título para o Tesouro Nacional de novo, ele vai comprar, né? Diferente lá na Bolsa de Valores. Você só consegue vender uma ação se tiver alguém querendo comprar. Você não consegue vender a hora que você quer também, não. Dependendo da ação, se não tiver liquidez, isso é que é liquidez. Então, o Tesouro Direto, ele é um investimento de muita liquidez. Por quê? Qualquer hora que você quiser vender, o Tesouro compra na sua mão de novo o título, entendeu? E qualquer hora que você quiser comprar, o Tesouro está disposto a vender para você também, né? Então, tem a estratégia de venda aí também, que a gente analisa ali as taxas. Se você for vender antes do vencimento, se está na hora de você vender, se o Tesouro está te pagando mais ou se ele está pagando menos, né? Então, nós vamos analisar um gráfico desse. Nossa Senhora, passei um tanto de trem aqui. Peraí. Não era pra passar isso tudo, não. Não, deixa eu ver. Isso, Tesouro IPCA, nós falamos. Olha a carinha dele aí, Tesouro IPCA mais 2026. Nessa data desse print, olha, tava o IPCA mais 3,66%. Vamos ver quanto que ele tá valendo agora. Compartilhar com vocês aqui, estamos quase acabando já, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês a tela do Tesouro Direto. Tesouro IPCA mais 2026. Tá valendo 3,41% agora. Aquela data estava quanto? Que eu falei com vocês? 3,66. Então, mudou menos do que o prefixado, você viu? Aqui, ó, Tesouro IPCA mais 2026. Vou ver se tá mostrando direitinho para vocês, tá? Então, olha aí, ó. Aqui que a gente vê, ó, que dá pra gente poder ver. Tesouro IPCA mais 2026. Ele tá uma taxa de IPCA mais 3,41. Então, até 2026, todos os anos, ele vai te pagar o IPCA mais a taxa que tiver fixa ali. Entendeu? IPCA mais 3,41 ao ano. Então, todos os anos, até chegar lá 2026, ele vai te pagar ali de acordo com o que tiver inflação mais 3,41. Então, quando a gente fala que a gente está protegido da inflação, é nisso. Por quê? A inflação pode estar qualquer valor que você vai ter uma taxa fixa a mais que ela. Então, o seu dinheiro sempre vai estar ganhando aí da inflação. Então, a gente tem aqui, ó, Tesouro IPCA mais com juros semestrais 2023. Vamos falar dos juros semestrais, mas é o mesmo raciocínio do prefixado, tá bom? Então, nós temos aqui, olha, o Tesouro IPCA 2035 é um dos queridinhos para aposentadoria. Eu divido a minha aposentadoria, uma parte em ações e uma parte no Tesouro IPCA mais 2035, tá bom? Então, 2035 é um dos meus queridinhos para poder investir para aposentadoria. Eu sempre gosto dele, tá bom? Então, sempre que eu tenho ali um dinheirinho que todo mês eu coloco X%, vai para aposentadoria, entendeu? Que seja 10%, seja 5%. Eu vou equilibrando assim. Porque a intenção é fazer a gente começar a pensar na nossa aposentadoria, entendeu? Então, um dos maiores motivos que eu comecei a investir também é falando, eu vou fazer minha aposentadoria. Se eu aposentar pelo INSS, é renda extra. Então, eu não quero viver pensando que eu vou depender do governo. Eu vou trabalhar para poder alcançar
a minha aposentadoria, a minha liberdade financeira o mais rápido que eu conseguir, com o meu trabalho, com o meu esforço, entendeu? Porque o que que vai fazer a gente crescer financeiramente, crescer o patrimônio? É o esforço do seu trabalho. Não é só rendimento, não. Os juros compostos vai acelerar esse processo. Mas é quanto mais dinheiro eu conseguir colocar ali mensalmente. Travou, gente? Travou? Travou e voltou? Travou e voltou. Beleza. Então, é isso aí que eu quero fazer para vocês. Eu falei, não sei se na hora que travou, que eu gosto de investir no Tesouro IPCA mais 2035, pensando na minha aposentadoria. Então, eu visto uma parte em ações para aposentadoria e uma parte no Tesouro IPCA 2035 para aposentadoria também, entendeu? Hoje a taxa dele está assim, IPCA mais 4,49%. Então, já fica a dica aí para vocês colocar na listinha aí de vocês para a gente poder sempre investir no pensando na nossa aposentadoria. Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui também? Por exemplo, ó, a gente tem aqui. Ah, tá. Tem o Tesouro IPCA mais 2045. Só que 2045 está muito longe, muito longe. Então, eu prefiro ficar com 2035, apesar de que as taxas deles estão iguais praticamente, sabe? O Tesouro 2035 ele é um pouquinho mais caro que o 2045, de valor que de investimento mínimo. Mas as taxas estão iguais, 4,49 e aqui 4,49 também. Só que eu prefiro o 2049, ou 2049, 2035, porque ele está mais próximo ali do meu objetivo, tá bom? Então, um dos tesouros que eu gosto de investir para aposentadoria. Então, vamos lá. Deixa eu voltar na nossa telinha lá de novo. Mas 2030 é mais perto e a taxa é quase a mesma. Flávia, o 2030 é juros semestrais. Olha aqui. Já que eu quero que o meu dinheiro acumule, para que eu vou resgatar de 6 em 6 meses? Eu quero que os juros compostos vai caminhar ali em cima do que já rendeu. Eu não quero resgatar o que já rendeu de 6 em 6 meses. Entendeu? O 2030, ele é juros semestrais. Capite? Mas este dá para resgatar antes do vencimento sem perder? Renata, tem que analisar na hora da venda. Você pode vender, pode. Na hora que você quiser vender, o tesouro vai comprar. Só que para você analisar se você não vai perder dinheiro, você tem que analisar o gráfico, que eu vou mostrar para vocês provavelmente na próxima aula, que agora não vai dar tempo. Eu vou entrar dentro da minha conta, por exemplo, não sei se eu consigo mostrar isso fora da conta, não. Vou mostrar um exemplo de um Tesouro Selic, por exemplo. Não, tem um Tesouro 2035. Acho que eu tenho um Tesouro 2035. Dá para mostrar para vocês. Você vai analisar lá no gráfico, por exemplo, chama valor teórico e valor real. O valor teórico é a taxa que você comprou teoricamente para aquele vencimento. Agora, o valor real é o que o tesouro vai te pagar ali naquele momento. Se o seu valor real, que é o que o tesouro está pagando naquele momento, for maior do que o seu valor teórico, se você vender, você vai ganhar dinheiro. Agora, se o seu valor real estiver menor do que o valor teórico do gráfico, você vai perder dinheiro, entendeu? Por causa das taxas. Ou seja, quando você compra uma taxa de 4,46. Se você for vender e esse título estiver 4,50, se a taxa estiver maior do que você comprou, você vai perder dinheiro.
Se a taxa estiver menor do que você comprou na hora de vender, você vai ganhar dinheiro. Isso chama marcação a mercado. Então, o valor teórico vai estar lá no gráfico. O valor real vai estar ou acima do valor teórico, que aí é bom de vender, ou valor abaixo do valor teórico, que aí não é bom de vender, porque você pode perder. Então, vou mostrar esse gráfico para você. Valor real, valor teórico. Para você saber se você pode vender tranquilo ou não, entendeu? É isso que a gente chama de marcação a mercado. Então, vocês podem depois também entrar aqui, ó, mercado fechado. Agora, o horário de funcionamento é de 9h30 às 18h. Então, vocês podem entrar aqui também e fuçar até, que eu vim aqui, títulos, preços e taxas, tem como simular. Você vem em simulador, que dá para vocês terem uma noção na hora de simular. Mas pode vender antes do momento sim, né? Só porque é 2035 que você não vai vender, não. É claro que, por exemplo, o meu objetivo é levar até o vencimento. Mas se eu ver que eu tô tendo um rendimento muito melhor do que eu contratei, se o meu valor real de hoje está muito maior do que eu contratei, eu vendo, realizo aquele lucro e depois começo a investir de novo. Entendeu? Essa estratégia chama marcação no mercado. É, Flávia, isso, era semestral, por isso, tá bom? Entendeu, Renata? Deixa eu voltar lá para a gente poder ir para o final. Voltar aqui, ttt, tá, tá, tá. Então, o Tesouro IPCA é um título pós-fixado, ou pode ser chamado de título misto, porque ele tem uma parte fixa e uma parte variável, né? Resumindo aí, Tesouro IPCA mais a taxa. 2026, 2035, 2045, depende do ano. Igual eu falei com vocês, vai chegar uma hora que esse título vai parar de ser vendido e você vai comprar o próximo que lançar, mas o que você já comprou vai continuar rendendo. A rentabilidade desse título está atrelada à inflação, ou seja, esse título oferece rendimento igual à variação da inflação, mais uma taxa pré-fixada de juros. É ideal tirar o dinheiro no vencimento por causa da flutuação das taxas, porque você pode perder dinheiro. O ideal é levar até o vencimento, mas você pode resgatar antes sim, e você pode ter uma rentabilidade muito maior se você resgatar antes, dependendo da taxa, ou você pode perder dinheiro. É por isso que a gente tem que saber analisar isso. É indicado para investimentos de longo prazo, por exemplo, aposentadoria. Garante uma rentabilidade acima da inflação e te protege das variações. O Tesouro IPCA com juros semestrais é o mesmo raciocínio do prefixado com juros semestrais. Né? Então você tem ali uma rentabilidade real, né? Porque aí você vai estar sempre protegido da inflação, vai te pagar os rendimentos de 6 em 6 meses, deu 6 meses, vai te pagar um rendimento, deu 6 meses, vai te pagar outro rendimento, que são chamados de cupons semestrais. Indicado para quem quer ter uma renda de 6 em 6 meses, quem quer ter uma renda semestral. Né? Ele também vai ter o imposto de renda semestralmente ali, né? E você pode vender também no momento que você quiser, que o mercado vai recomprar. O mercado vai recomprar. Então, resumindo, o Tesouro IPCA mais semestral é um título pós-fixado também, misto, né? Você vai ter o IPCA mais uma taxa, que é como se fosse uma antecipação dessa rentabilidade. A rentabilidade desse título está atrelada à inflação, ou seja, esse título oferece um rendimento igual à variação da inflação, mais uma taxa pré-fixada também. Ideal é tirar no vencimento por causa da flutuação das taxas, né? Mas é na marcação ao mercado que a gente vai analisar. É mais interessante para quem precisa do seu rendimento para completar a sua renda, pois paga juros a cada semestre. Então, se você é uma pessoa que já está ali com bastante dinheiro, quer um rendimento para completar a renda só de 6 em 6 meses, então, né? Quem está com burro na sombra e é conservador, utiliza esses títulos do Tesouro Direto para poder ali aumentar, completar a renda de 6 em 6 meses. Garante a rentabilidade em cima da inflação e te protege da variação. Então, aqui é uma tela que eu mostrei para vocês lá fora. Aqui você consegue ver, ó, tá vendo? Todos os títulos ali e começar a comparar as taxas dos pré-fixados com os IPCAs,
Entendeu? Então, por exemplo, o tesouro. Que nós vamos não vou deixar para falar isso na próxima aula, que é a comparação, que é onde a gente vai ver ali a taxa do pré-fixado que a gente tem, mais ou menos o que eu falei com vocês. A taxa do pré-fixado com a mais, que é aquela rentabilidade ali. E a Flávia até chegou a me perguntar isso antes da gente começar as aulas. Qual o PCA que compensa? Se a inflação subir, se a inflação cair, às vezes é uma coisa que a gente não tem controle, mas o importante é a gente analisar onde a minha rentabilidade real pode ficar maior. Se vai ser um pré-fixado, se vai ser um IPCA mais. Né? Nesse momento de instabilidade, eu acho mais bacana a gente optar pelos IPCAs, né, mais, do que, às vezes, um pré-fixado. A não ser que um pré-fixado apareça uma taxa muito top. Né? Aí a gente tem que analisar na época também. Então, aqui é um dos lugares que eu vejo, dentro do próprio site do Tesouro Direto, tá? Até Poli acompanhou, onde a gente vai acompanhar. E aqui tem o site do Status Invest. Vou abrir aqui com vocês de novo. Pode só digitar assim, ó, Status Invest. Eu compartilhei, deixa eu ver se eu compartilhei. Tá, compartilhou, né? Status Invest, provavelmente vai ser o primeiro que aparecer aí, olha. Aqui eu vejo ações, fundos imobiliários e tesouro direto. Tudo que você precisa saber num lugar só. Então, aqui é bem resumido esse site. Eu vejo aqui, olha, acompanho a bolsa aqui, nesse tantos pontos. Ó, cliquei aqui sem querer, peraí. A bolsa fechou 81 mil pontos, né? E nos últimos 52 semanas, a bolsa bateu 119, nós estamos engatinhando aí nos 80, 81, 79. Então, tá muito instável o mercado ainda. O Ibovespa fechou hoje 4,69% positivo. Aqui eu vejo quais ações, olha, quais as ações que ficou mais alta, igual eu falei com vocês aqui, olha, aviação, olha. A Gol hoje subiu 12%, tá R$ 12. A Azul hoje subiu 30%, mas tem dia que ela está aqui nas mais baixas. Elas caem 30%, o que elas sobem num dia, elas caem na outra. Então, para quem está começando, é muito arriscado. A Flávia tinha até comentado, mas por longo prazo. Eu acho que existem outras empresas mais seguras para poder investir para o longo prazo do que essas de aviação. Tem muitos investidores no. Vocês conhecem aquele. Ai, meu Deus do céu, como é que chama o nome? É um veinho aqui. É um investidor de CPF, o maior investidor da Bolsa Brasileira, Luiz Barsi. O Barsi, ele fala que ele não. Um dos setores que ele não gosta de investir é o setor de aviação. Porque o setor de aviação é complicado demais. Então, assim, se você. O que vai diminuir o seu risco? O seu conhecimento. Então, se você quer arriscar, estude ali, foca ali para estudar, se compensa, começa a acompanhar pessoas que analisam essas empresas, entendeu? No meu perfil, eu prefiro, por exemplo, entrar em uma empresa mais segura, que nesse momento eu estou focada em empresas que focam em tecnologia e tudo mais, do que aviação no momento. Eu não arrisco, não, tá? Então, aqui eu vejo as baixas, vejo quem tá pagando dividendos, mas isso aqui é só para mostrar para vocês, tá? Fundos imobiliários também, eu vejo quais fundos tiveram mais alta, quais fundos tiveram mais baixas, vejo quais fundos estão pagando dividendos no mês e tudo mais. E aqui, ó, o nosso tesourinho fica aqui embaixo, ó. Tesouro direto. Então, eu vejo aqui, olha, tesouro pré-fixado. Como que tá as taxas? Aqui é os tesouro prefixado juros semestrais, ó. Aqui é esse primeiro aqui, juro semestral. E aqui a gente tem tesouro prefixado 2026. Aqui. Tá vendo? Ele tá com uma variação positiva de quase 2%. Então, aqui, olha, se você for. Aqui te mostra, olha, valor da venda, valor da compra. Né? Então, aqui que a gente vai ver, é onde a gente consegue. Deixa eu ver aqui, ó. Você entrar aqui, você consegue ver a cotação dele nos últimos dias, ó. Valor de compra,
Você comprar, o valor está aqui, para você comprar. Se você for vender, o valor está aqui, olha. O valor de venda está menor do que o de compra. Então, se provavelmente a gente vender aqui, quem comprou, por exemplo, aqui ainda, olha, pode ter um prejuizinho. É isso que a gente vai analisar, mas depois eu vou analisar com investimento real, um investimentinho que eu tenho no Tesouro PCA lá, que eu vou mostrar a vocês. Aí aqui a gente vê o Tesouro Pré-fixado 2023, já vai sair de linha. Vocês podem ter certeza. O Tesouro Pré-fixado 2023 teve em 12 meses, olha aqui, ó, variação do preço. Teve uma valorização de mais de 18%. 18% no Tesouro Direto. Então, não é que a renda fixa tem um valor ruimzinho, não, tá vendo? Quem faz marcação ao mercado, compra a taxa X e vende a taxa Y, pode ter feito uma variação de quase 20%, olha só. Indisponível para compra. Aqui a gente consegue ver todos os tesouros que saiu de linha, que não vende mais. Então, teve uma vez que Keila, minha irmã, mandou mensagem: quer meu tesouro 2024, eu acho, PCA 2024, parou de vender. E o 2026 entrou no lugar. Então, por isso que eu gosto de falar, porque às vezes você vai estar investindo, na hora que você for comprar, aquele título não existe mais, é só você dar uma conferidinha. Está indisponível para compra, porque entrou outro no lugar dele, mas ele vai continuar rendendo lá. Então, o pré-fixado 2022 não existe mais, o pré-fixado 2025 não vende mais, o pré-fixado 2021 não vende mais. Geralmente, 2, 3 anos antes daquele título vencer, eles já tiram ele de linha até mesmo por causa da contagem do imposto de renda. Tesouro pré-fixado 2020, ó, não vende mais, porque nós já estamos em 2020. E por aí vai. E aqui a gente vê tesouro, tem um tesouro aqui, IGPM, tá vendo? Que é outro indexador indisponível para compra, nem vende mais. E aqui a gente vê os IPCAs que estão vendendo. Aqui a gente vê valor de venda, valor de compra. Aqui, ó, vamos ver, Tesouro IPCA 2026. Aqui a gente consegue dar um... Aí você viu que o valor unitário, 2.000 e tanto, e a gente consegue comprar a fração dele. Vem? Então, vocês podem entrar aqui de vez em quando e brincar, de fuçar aqui para vocês estudarem. Também, chama Status Invest, tá? E aqui tem o IPCA indisponível para compra. Todos que já saíram de linha são esses aqui, ó. Para você saber que ó, o 2024 saiu. Aí na hora eu olhei para a Keila. 2024 saiu e entrou o IPCA mais 2026, tá vendo? E aqui embaixo o Tesouro Selic. Antes do 2025, tinha o Tesouro Selic 2023 e 2021. 2023, 2021 não vende mais, só está disponível em 2025. Daqui a pouco, 2025 vai parar de existir e vai começar a vender o 2027, por exemplo. Entendeu? Então, eu consigo acompanhar mais ou menos aqui ou no site do Tesouro Direto mesmo. Tá bom? Meninas, então é isso. Por enquanto, né? Vamos dividindo as aulas para não ficar muito extensa. Espero que tenha dado para poder agregar para vocês hoje, tirar algumas dúvidas, tá bom? E quem perdeu o início da aula, naquele mesmo esquema, vai ficar gravado, volta e assiste um pouquinho, quem perdeu, tá bom? E até quinta-feira, então. Dá umas dicas aí de tecnologia. Flávia, então, estou estudando ainda. Na verdade, a primeira coisa que eu estou fazendo, a Flávia está perguntando aqui das empresas, né, das ações. A primeira coisa que eu estou fazendo é olhar para a minha carteira. Quais as ações que eu tenho? Como que elas estão comportando nessa crise? Para eu saber se elas vão se sustentar no longo prazo. Porque a gente sabe que quem não tiver focado em tecnologia e estiver estruturando tecnologia na sua empresa, vai sofrer nos próximos anos. Né? Então, as empresas que você tem hoje, né? Para quem tem empresa aí de ações, as empresas que você tem hoje, como que elas estão em relação à tecnologia dentro do negócio delas, do business dela? Né? A empresa vende sapato, a empresa vende roupa, a empresa vende eletrodoméstico, a empresa vende XYZ, a empresa, sei lá, qualquer ramo. Como que você enxerga que aquela pessoa, na verdade, né? Porque a empresa não pensa sozinha, são pessoas que estão ali dentro, né? Como que aqueles CEOs, aqueles gerentes ali, aquela turma ali, o que você enxerga ali naquela empresa? Às vezes já é uma empresa que já vem buscando tecnologia mais
tempo, e você sabe que ela vai manter bacana aí no longo prazo. Então, a primeira dica é essa: analisar as empresas que você já tem, como que elas estão se comportando na crise em relação ao mercado de tecnologia, tá bom? E depois você pode buscar empresas novas, né? Estudar as que você já tem e empresas novas que possam estar nesse ramo aí. Bom, então é isso por hoje. Espero que eu tenha aí contribuído essa noite com vocês. Continuem anotando as dúvidas e continuem me mandando, que assim que eu tiver um tempinho, eu vou respondendo. Às vezes eu não consigo responder na hora, mas eu vou respondendo aos poucos, tá bom? Então, na próxima aula, provavelmente eu vou ensinar vocês a fazer uma comparação. Eu vou escrever o esqueminha da comparação dos títulos. Beleza, né? Para a gente poder ir para os próximos passos. Vamos analisar o gráfico também, para a gente poder analisar venda e compra. Vamos fazer isso também na próxima aula. Para a gente poder entrando nos próximos passos aí. Eu acho que está todo mundo entrando na vibe. Eu queria responder uma pergunta que eu conversei com a Pamela na semana passada, que pode ser dúvida de mais alguém, em relação a criar conta para menor de idade, para poder investir. Então, eu entrei no site do Banco Inter, tá bom? E lá fala que pode sim, menor de idade pode abrir a conta normalmente pelo aplicativo ali, e no momento que você colocar o CPF da criança, o banco já vai identificar que é menor de idade e já vai pedir os dados do responsável. Mas o procedimento é normal. À medida que você for criando a conta ali, eles vão te passando passo a passo. Eu vou entrar aqui, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui rapidinho no site do Banco Inter. E tem o chat também do Banco Inter, que a menininha, esqueci qual é o nome dela, acho que é a Bia, que é atendente virtual, ela responde de forma rápida também. Deixa eu só mostrar a vocês aqui. Então, tem muita gente que procura, né, saber sobre investimentos para fazer conta no nome do próprio filho. Então, aqui é o site do Banco Inter. E aí você pode vir aqui, ó, Central de Ajuda. Aqui já tem algumas perguntas prontas e eu coloquei aqui. Abrir conta para menor de idade. Aí você vem em pesquisa e ele abre aqui, ó. É possível solicitar a abertura de conta para menor de idade? Aí fala, claro, é possível solicitar a abertura da conta digital para o menor de idade. Ao seguir o processo de solicitação da abertura da conta, será identificado através da data de nascimento que se trata de um menor, e então o aplicativo solicitará os seguintes documentos. Além do documento pessoal do menor, envia o documento de identificação do responsável legal. Nas fotos de frente e verso, que coloque os dois documentos de identificação. O comprovante de endereço deve ser em nome do responsável legal. O cartão de assinatura deve ser assinado pelo responsável legal. A partir de 16 anos, o cartão deve ser assinado pelo menor e pelo responsável. A selfie enviada deve ser do menor de idade. Então, é todo um resumo aqui de como que dá para fazer, mas que é possível sim. Então, vocês conseguem criar conta no nome do filho de vocês e fazer investimento através do filho de vocês, se vocês já quiserem investir para o filho de vocês no CPF deles, entendeu? Então, vocês podem vir, ó, abra sua conta digital, cartão Mastercard, nananana. Aqui vem um monte de informação aqui. Mas não é difícil não, tá bom? É só começar e eles vão dando o próximo passo. Eles vão dando o próximo coisa. Mandei o link aí da parte, sabe? É possível solicitar. Tá bom? Então é isso. Beijão para vocês. Fiquem com Deus. Boa noite.
e vamos conversando aí nos próximos dias. Quinta-feira tem aula de novo e mais dúvidas aí para a gente poder ir conversando. E o bom é que, de acordo com as dúvidas de vocês, eu estou, né, anotando para na hora que eu for montar as aulas de acordo com aquele tema. Keila me pediu também para eu poder ajudar a olhar ela sobre uma previdência privada que ela tem, se compensa continuar, se não compensa. Previdência é um assunto teoricamente novo para mim, porque eu não, na prática mesmo, eu nunca investi numa previdência privada, e só que eu sei que a gente precisa analisar o contrato que você fez, e onde que está sendo investido aquele dinheiro. Porque muitas previdências privadas pegam o dinheiro e investem no tesouro. A maior, 90% da rentabilidade ali, da aplicação da previdência privada, é no tesouro direto. E aí eles não te repassam o rendimento total, né? Então, às vezes, até onde você já investiu naquela previdência, às vezes compensa se deixar o dinheiro ali, às vezes não compensa resgatar. Então, isso eu vou estar estudando e aprendendo junto com vocês. Quem mais tiver em relação a essa dúvida. A Polly pediu uma ajuda também, ela falou que vai resgatar um dinheiro de um investimento que ela tem da empresa dela lá, né? Então, eu falei com ela, antes de vocês tirarem o dinheiro de algum outro lugar que esteja, analisa se tem quebra de contrato, se você resgatar, se você vai ter direito ao valor investido total, que é o valor que você colocou mais o rendimento, qual que é o prazo que você tem, então não é só chegar e arrancar o dinheiro de lá, não. Vocês analisam aonde vocês qual o requisito para poder tirar o dinheiro daquele lugar que está, né? Então a gente vai estudando e a intenção é essa mesma, a gente sempre buscando coisas melhores, né? A gente precisa ver se não vai ter prejuízo nenhum, porque às vezes é melhor deixar o dinheiro até lá. Alguém, por exemplo, tem título de capitalização, às vezes não compensa resgatar, é preferível deixar vencer, continuar ali do que resgatar. Então, isso tudo aí a gente vai estudando junto também, tá bom? Então, um beijo, boa noite para vocês e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau. Foi muito boa a aula, Thaís. Obrigada, tá bom? Muito obrigada por ter gostado da aula. E vamos que vamos, caminhando, como se diz, na fé nós vamos e vamos aos poucos que nós vamos chegar muito longe, tá bom? Um beijo, boa noite, tchau, tchau.